O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Diga: misericórdia. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires o que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: a sétima trombeta do Apocalipse. Diga: misericórdia. A sétima trombeta do Apocalipse. Nós falamos domingo passado que o Apocalipse é um livro difícil, mas é um livro atual. Diga assim: o Apocalipse é para ser lido. O Apocalipse é para ser estudado. O Apocalipse não é para as pessoas mais cultas, nem aquelas pessoas mais antigas na fé. O Apocalipse é para ser estudado e ensinado. Obrigado, querido. Futuro diácono da igreja. Amém? Receba. Amém. Amém. O Apocalipse é para ser estudado, para ser lido. E hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Falamos a respeito de 7 igrejas da Ásia Menor, 7 selos, são 7 anjos que destravam, deslacra os 7, violam os 7 selos. Nós falamos sobre 7 trombetas, nós falamos sobre 7 pragas. E aqui no Apocalipse tudo é 7, porque 7 é o número da perfeição. Diga: 7 é o número da perfeição. É o número de Deus. E por que o número da besta é 666? Porque o 6 está ligado ao 7, mas não é o 7. O inimigo, ele quer ser o 7, mas ele não é o 7. Então o número da besta é 6. E por que 666? 3 meias. Porque ali há de se manifestar o próprio Satanás. A gente vai ver agora nessa sétima trombeta. E já na terra já reina o anticristo e o falso profeta. Então formam 3: o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Então 666. Diz que as pessoas que estiverem nesta grande tribulação serão marcadas ou na testa ou no pulso direito com a marca da besta, que é o 666. E diz que é o número de um homem. Apocalipse diz isso. Mas hoje nós vamos entrar especificamente
na 7ª trombeta. Nós chegamos, irmãos, nesse texto, a metade dos 7 anos da grande tribulação, que virá sobre a terra. E aqui começará a perseguição a Israel, a igreja, pelas bestas, as 2 bestas. Aqui emerge do mar o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 10, não precisa abrir. E aqui emerge da terra é o falso profeta. Capítulo 13, versículo 11 a 18. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem essa 7ª trombeta. Existiram 6 trombetas anteriores, mas nenhuma delas como esta. Porque a 7ª trombeta, ela marca a vinda do Senhor, literalmente, a destruição do anticristo e do falso profeta, a descida de Satanás à terra e o início do reinado de Cristo na terra. A 7ª trombeta, ela fala a respeito de que haverá uma grande festa nos céus, e começa justamente nesse capítulo 11, quando Deus tocará a última trombeta, e o Senhor descerá com força sobre a terra. E o Senhor virá destruir o anticristo. Só para vocês entenderem. A última semana de Daniel, nós vamos estudar isso aqui. Nós vamos ter aqui um simpósio sobre as 70 semanas de Daniel, que são um período de 7 anos. Diga assim, a última semana de Daniel são 7 anos, que é chamada a grande tribulação. Diga assim, a grande tribulação. Jesus, em Mateus capítulo 25, ele diz que nada na terra sobressaiu a grande tribulação. Nada aconteceu. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, nada aconteceu pior do que vai ser a grande tribulação. Só quem passará pela grande tribulação são os ímpios, que não são ainda de Cristo, e aqueles que estão na igreja, infelizmente, mas não são de Cristo. Esses não subirão com Jesus. Eles estão frequentando, são crentes nominais, são crentes de nome, não tem consagração, não tem vida. As suas lamparinas, as suas vidas estão faltando o óleo do Espírito Santo, a santidade, a vida no altar, a vida de consagração. E essas pessoas ficarão para a grande tribulação. Eu espero que você não fique. E eu espero que eu não fique. Porque a gente tem que buscar o Senhor, a santidade, o Espírito Santo. Diga assim, eu preciso buscar o Espírito Santo. Amém? Amém. E aí, Apocalipse 11, ele fala sobre essa questão dos 7 anos da grande tribulação. Irmãos, haverá de levantar um homem, um grande político, um grande líder mundial. Esse líder mundial governará todas as nações. Esse líder mundial, existe já muitos líderes mundiais. O mundo está se unificando. O mundo está cada vez mais globalizado. O mundo está cada vez mais se preparando para a eclosão, para o surgimento do anticristo. Esta figura maligna é um ser humano. É um ser humano.
E quem vai dar apoio a este anticristo é o falso profeta. Por isso que diz a palavra que são duas bestas. Duas bestas. Uma que emerge do mar, que é o anticristo, e uma que emerge da terra, que é o falso profeta. Essas duas pessoas, inicialmente, quando começar o início da grande tribulação, dos 7 anos, eles governarão o mundo e farão paz no mundo. O mundo se tornará pacífico. Esses homens resolverão muitos problemas de fome na terra, muitos problemas de países em miséria. Eles vão resolver. Eles vão levar a paz, entre aspas, para o mundo. E os judeus vão acreditar nesses dois homens. Porque não sei se vocês sabem, mas os judeus esperam ainda o Messias. Para os judeus, Jesus não é o Messias. Mas para nós cristãos, sim. Ele é o Messias. Mas para os judeus, não. E eles ainda aguardam esse Messias. E esse Messias se apresentará, esse anticristo, como Messias. Ele fará um acordo com Israel, onde será reconstruído o terceiro templo de Jerusalém. Não é esse de Edir Macedo, não, isso aí é um herege, cara. Mas eles reconstruirão lá em Jerusalém. Já existe maquete, já existe um projeto para a reconstrução do templo de Jerusalém. Só você entrar na internet, você vai ver. A ONU já está organizando a unificação. A União Europeia é um dos indícios. Aí a gente tem vários blocos no mundo, não é? A União Europeia, o Mercosul, aqui, né? E tem vários, o G20, não sei onde é que número está. Começou com o G8, foi. Então, vocês têm o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você vê que o mundo está se organizando, o mundo está se unificando. Eu não sei se vai ser na minha geração a volta de Jesus. Pode ser que seja na geração de Iago ou de Julinha. Pode ser de Wesley, do menino ali que eu não... Lázaro. Pode ser que seja dessa geração. Mas pelo andar da carruagem, irmãos, eu vejo que a coisa está muito próxima. E a gente tem que avisar vocês. E a gente tem que anunciar isso aí. Está muito próximo. Então o que é que acontece? O anticristo, ele se levanta, ele faz um acordo com Israel de paz. Haverá paz entre Israel e muçulmanos. Israel reconstruirá o terceiro templo de Jerusalém. E o que é que acontece? Quando os judeus reconstruírem o terceiro templo, volta ao sacrifício de animais. Os judeus, eles sacrificam animais, cordeiros. Mas eles não sacrificam hoje porque o templo não existe. Eles só podem sacrificar no templo. Estão entendendo? Amém? Amém. Mas quando for reconstruído o templo, eles voltarão ao sacrifício de animais. Só que acontecerá o seguinte, aí é onde a gente vai entrar aqui no texto de Apocalipse 11. Diz que no meio dos 7 anos, dá quanto? 7 dividido por 2, dá quanto? 3,5, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio, no meio. Esse anticristo, olha, imagina, o templo está construído. Está tudo funcionando, os sacrifícios de animais estão no templo, voltou. Aí quando chegar 3 anos e meio, esse anticristo chega no templo e diz: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo que vocês esperam.
começa a sétima trombeta. Começa a sétima trombeta. Quando isso acontecer, a sétima trombeta será tocada. Haverá 3 anos e meio finais de grande tribulação. Porque Israel não aceitará. Israel se converterá a Jesus. Israel, o povo de Israel, reconhecerá que o Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, é o verdadeiro Messias. Amém. Aí o anticristo vai entrar com força. E os falsos profetas vão entrar com força em Israel. E vai perseguir Israel e vai perseguir a igreja do Senhor. Israel correrá para o deserto, se refugiará para o deserto, como diz nas profecias de Apocalipse. Haverá nesse período 7 flagelos, que é o resumo da ira de Deus. Isso está no capítulo 15 e 16. A ruína da Babilônia, o sistema econômico mundial, capítulo 18. E ao final da batalha do Armagedon, ao final da grande tribulação, a batalha do anticristo contra Jesus, e Jesus vencerá o anticristo e o falso profeta. Serão os primeiros a entrarem no lago de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes eternamente. Os primeiros a entrar no lago de fogo, quem vai ser? O anticristo e o falso profeta. Mas aí também começará o reinado milenar. O reinado milenar de Jesus sobre a terra está em Apocalipse capítulo 20. Irmãos, vamos analisar agora os versículos, versículo por versículo desse texto que foi lido hoje, tá? Vamos lá, vejamos o capítulo 11, versículo 15. Abra a sua Bíblia aí, Apocalipse 11, 15. Apocalipse, que é fácil de achar, o último livro da Bíblia, 11, 15. Diz assim, ó: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você acha que esse projeto chama-se Basileia por quê? O que significa Basileia, queridos? Reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de você? Sim. Mas o reino de Deus, ele já foi plantado na terra? Você já viu o reino de Deus na terra? Não. E sabe quem é que vem plantar este reino aqui na terra? Quem? Jesus. Ele reinará. E por isso que houve, primeira coisa que diz aqui, que houve festa no céu. Diz assim, diga assim: houve festa no céu. Houve festa no céu. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Criador, e ele reina sobre a criação. Ele é o Redentor, e ele reina sobre a redenção. Ele é o Salvador, e ele reina sobre a salvação. Ele é o Libertador, e ele reina sobre sua vida. Ele é o Rei dos Reis, e reinará sobre toda a terra. Jamais ninguém se levantará, ousará se levantar contra o reino de Deus implantado na terra. Um dia a última trombeta tocará,
E o Senhor, com um som de grande alarido, voltará nas nuvens, sentado num cavalo branco em toda a sua glória. E o resplendor dos seus anjos virá ao seu redor. O grande exército celestial se formará para ganhar a batalha do Armagedon contra o anticristo, contra o falso profeta e contra o próprio Satanás, que estará aqui na terra. Você sabia? Satanás está ainda nos céus e ele está lhe acusando, mas ele descerá para a terra, tá? Ele descerá para a terra. Para você depois conferir Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9 diz que Satanás descerá do céu para a terra nesse período onde tocará a trombeta. E o Senhor Jesus vencerá sobre toda a hostes malignas, sobre a trindade maligna, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás. Jesus reinará eternamente. Dê um glória e dê um aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Houve festa no céu, versículo 15. Agora o verso 16. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Esses 24 anciãos representavam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eles se prostraram quando viram que a última trombeta foi tocada. Todos aqueles anciãos se dobraram diante do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Veja a imagem do céu. Você sabia que os irmãos que estão lá no céu, junto com todos os anjos, aguardam esse toque aqui da última trombeta? Sabia disso? Eles aguardam, porque será o toque da vitória. O toque da vitória do Senhor, aleluia. Ele reinará sobre todos os povos. Ele reinará sobre todas as nações. Ele reina sobre sua vida. E você que está nos ouvindo ao redor desta igreja, Ele pode reinar em seu coração. Ele pode reinar em sua vida. E só basta que você abra o coração para que Ele entre e Ele faça morada no teu coração, para que assim sendo, você não passará mais por condenação, mas passarás da morte para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. A gente aqui faz o papel de evangelista, porque as pessoas estão nos ouvindo aqui ao redor. E nós não podemos nos calar perante a palavra do Senhor. Mas o versículo 16 diz assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus. Irmãos, não sei se vocês repararam, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, eu vi o Senhor Todo-Poderoso no seu trono se levantar do seu trono para receber a adoração da igreja. Qual foi a minha atitude? De joelhos fiquei diante do Senhor Todo-Poderoso. Imagina aqueles 24 anciões jogando suas coroas ao Senhor, dobrados e prostrados diante do Senhor, o adorando. Quando você passar por prova, adore. Quando você passar por dificuldade, adore. Quando você estiver triste, cante louvores ao Senhor. Quando você estiver com muita luta e muita dificuldade, dobre os seus joelhos, se esparrame no chão e adore ao Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Amém, glória a E Deus. o que é o seu problema perante o Deus Todo-Poderoso? Nada. Nada. Diga nada. Nada. Versículo 17. Dizendo: os 24 anciões
prostraram e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia! Passastes a reinar. Diga assim: o Senhor reina, na minha vida. Mas haverá um dia que Ele reinará sobre todas as nações, sobre toda a terra. Você crê nisso? Amém. Olha para a pessoa tão querida que está do teu lado, assim: você crê nisso? Pois é isso que está aqui na palavra. E quem não crê, no dia aqui do simpósio vai crer. Aleluia. Porque nós vamos juntar o Antigo Testamento, a profecia escrita muitos anos antes de Jesus, ao profeta Daniel, vamos juntar com o Apocalipse, escrito no ano mais ou menos 90, por aí, depois de Cristo. Você vai ver que vai se harmonizar. Você vai ver que vai cair como a luva. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente precisa ter alguns indícios. Deus deixou os indícios, viu? Indícios de lógica. A fé não é lógica, diga assim: a fé não é lógica. A fé não é lógica. Mas há pessoas, por exemplo, Tomé só acreditava pegando, tocando. Mas o Senhor deixou indícios, inclusive arqueológicos, na ciência, a respeito da sua vida e da sua existência. Você quer acreditar em Deus? Você não consegue? Leia um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Kern. Ele era ateu, ele era um historiador, ele era um arqueólogo, e ele escreveu esse livro para dizer que a Bíblia não tinha razão. Não tinha. Ele escreveu o livro para provar cientificamente que a Bíblia, há contradições na Bíblia. E quando ele começou a ver os fatos arqueológicos, as escavações, ele se converteu. Porque tudo que ele achava tinha na Bíblia. Até um povo que até então não existia prova, os hititas, ele achou indícios da civilização hitita. Aí ele se converteu. Muitos ateus, quando vai se aprofundar na ciência, eles se convertem. Então, irmãos, Deus deixou indícios. E nós vamos ver isso no simpósio sobre escatologia. Escatologia é estudo das coisas futuras. Versículo 17, dizendo os 24 anciões: graças te dão, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A gente cantou aqui, né? A gente cantou aqui hoje. Senhor Todo-Poderoso, que eras, que é e há de vir, né? Então cantamos esse texto aqui. Agora o 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a sua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Vamos por parte aqui. Primeiramente, ele diz assim: na verdade, as nações, são os anciões falando. Na verdade, as nações se enfureceram.
Chegou, porém, a sua ira. Diga assim: eu estou no tempo da graça. Eu estou no tempo da graça. Diga assim: você está no tempo da graça. Você está no tempo da graça. Mas haverá um período em que este tempo da graça acabará. E virá, no meio da grande tribulação, a ira de Deus. Diga assim: ai. Ai. A ira de Deus. Ah, o Senhor se ira? Sim. Mas o Senhor é amor. Muitas pessoas dizem isso, né? Dizem isso. Mas o Senhor é amor. Mas Ele é justiça. Ele é amor. Claro. Olha, Ele deu o que era de mais precioso da vida dele. Era o próprio Filho, Jesus. Você quer mais? Ele deu o que era de mais precioso na vida dele, o próprio Salvador, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por você e por mim. Ele é amor. Mas só que é o seguinte, irmãos, vai chegar um momento onde o Deus de amor fará justiça. Meus irmãos, esse Deus de amor aceita até o último momento do teu fôlego de vida, quando você, se você tiver, ou alguém tiver, no leito de um hospital, e dizer assim: eu me arrependo de tudo de mal que eu fiz, de todo o coração, e aceito o sacrifício da cruz, ele recebe no céu essa alma. Eu vi o caso de duas pessoas que mandaram matar, sei lá como é que foi. Mandaram matar o próprio pai, a própria mãe, o filho, o irmão, rapaz, de 15 anos. É maldade. Aí não tem a ver com Satanás, é o homem mesmo, é o ser humano. É muita maldade. Vocês viram esse caso? Quem viu esse caso aí na internet? Mandou matar, ou sei lá o que matou, ou consentiu, enfim, a polícia está investigando. Mas a versão da polícia é que houve consciência, autorização, né? É maldade, é muita maldade. Você não acha que Deus é amor, é misericórdia? Se essa pessoa se arrepender de todo o seu coração, Ele o aceita e o perdoa. Mas só que é o seguinte: se partir sem arrependimento, não há mais salvação. Há condenação. É isso que as Escrituras nos dizem. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Acabou a encarnação. Uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Deus, depois da morte, é justo. Deus é amor enquanto a vida aqui. Mas Ele é justiça quando partir daqui. E há dois caminhos após a morte: o céu, essa descrição de Apocalipse, belíssima, ou o inferno, que também há descrição sobre o inferno na Bíblia. O próprio Jesus fala sobre isso. Mas, no versículo 18, vem a ira de Deus, são esses 3 anos e meio. Porque a 7ª trombeta diz respeito aos 3 anos e meio restantes. Agora continuemos. Diz assim: e o tempo determinado para serem julgados os mortos? Diga assim: todos nós seremos julgados. Haverá um julgamento final. Está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Passa umas paginazinhas aí. 20, de 11 a 15.
Diz a palavra: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos. Olha aí, os mortos estão no mar. Que nele estava a ressurreição. Ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso você precisa aceitar Jesus logo. Se você ainda não aceitou Cristo, aceite para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que não aconteça que você seja jogado no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes, disse Jesus. Voltando para o 11, Apocalipse 11, ainda continuando: para se dar o galardão aos teus servos os profetas. O que é galardão? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem sabe o que é galardão? Levanta a mão assim. Galardão é recompensa. Diga assim: galardão é recompensa. Eu terminei de dizer que Deus é justo. Você sabia que você, como filho de Deus, servo do Senhor, você vai receber recompensa? Sabia disso? Sabia, Tatiana? Quando Jesus voltar e a gente subir para arrebatamento, certo? E que passar tudo isso lá na ressurreição dos mortos, no final, Ele vai dar a cada um o seu galardão, a sua recompensa. Por isso, quando você faz alguma coisa aqui na igreja, não é para mim, nem para ninguém, nem pastor Jair, nem ninguém. Você faz aqui para Deus. E Deus vai te recompensar com o galardão. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém. Que Ele vai te recompensar? Amém? Ele vai. E aquelas pessoas que serão condenadas? Haverá níveis de sofrimento no inferno. Uns sofrerão mais e outros sofrerão menos. Aquele camarada que matou, estuprou, roubou, fez de tudo, mentiu, cometeu torpeza, fez de tudo aqui nessa terra aqui, o marginal, o pior marginal do mundo, e partiu sem Cristo, esse sofrerá muito mais no inferno. Agora aquele bonzinho, gravatinha, aquele bonzinho que não faz nada demais, não incomoda ninguém, mas não aceitou Jesus por causa de orgulho, não fez nada mais, também será condenado, mas não terá o mesmo nível de sofrimento nas chamas do inferno que aquele outro que pitou e bordou, porque os níveis são diferentes. Como também no céu haverá também níveis de galardões, de recompensa. Há pessoas que terão uma recompensa maior, outros terão uma recompensa menor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. É esse dia aí, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém,
que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, está vendo? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que é que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que nesse julgamento que tiver, haverá uma queima, e quem tiver obra de feno, de palha, queimará, porém será salvo, porque o galardão está ligado às obras, mas a salvação está ligada à fé. Diga assim: o galardão está ligado às obras, a salvação está ligada, vamos lá, está ligada à fé. A fé. Amém? Então, se a pessoa não tem obra nenhuma, o fogo consumirá e ela não terá galardão. Mas se tiver obra, ela recebe. Está entendendo, Adinão? Está entendendo? Amém. Voltemos para Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Abrirá o santuário de Deus, e diz que a arca da aliança será vista. Irmãos, isso é tão fantástico. Existia no templo de Jerusalém uma arca que guardava as tábuas da lei, o bordão de Arão, né, e o maná do deserto. Está lá dentro da arca da aliança. Só que essa arca da aliança sumiu. Acabou. Ninguém sabe onde é que estava. Alguns pensam até que essa arca, e até antes disso, tá, gente? Até antes disso, essa arca sumiu. Bom, sumiu, desapareceu, ninguém encontrou mais. Olha aqui onde é que estava. O santuário de Deus. A arca da aliança está no santuário de Deus. Aqui está dizendo o texto. A arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões. Significa grande poder e grande glória. Quando começará aqui os 7 flagelos, a gente vai ver a destruição do anticristo e do falso profeta, com a vitória gloriosa do Senhor Jesus ao final da grande tribulação. Eu espero que é um assunto difícil, mas eu espero que vocês assimilaram alguma coisa. Assimilaram alguma coisa, irmãos? Quem assimilou alguma coisa? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter isso mais detalhadamente no simpósio sobre escatologia. Amém?